Olá pessoal, meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Esse aqui é o nosso sumário. Nós vamos falar então sobre os recursos naturais, os recursos renováveis e os não renováveis, as consequências do uso não sustentável, desses recursos naturais e algumas soluções, que são aquelas práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Bom, então o que são, esses recursos naturais? Eles compreendem todos os elementos que são extraídos da natureza, dos quais os seres vivos e ecossistemas eles precisam para garantir a sua sobrevivência, como, por exemplo, a matéria orgânica, a água, os sais minerais, Esses são exemplos de recursos. E eles são elementos, então, que são retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. E esses elementos, eles são úteis no nosso dia a dia, como fonte de alimento, como fonte de energia. E eles também garantem, o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades que são exercidas por nós. Então, é importante dizer também que esses recursos eles não estão distribuídos de uma forma igual, de uma forma homogênea em todo o planeta. Há lugares com maior ou menor disponibilidade de determinado elemento. E isso acaba gerando conflitos, entre os indivíduos, como é o caso do petróleo. E os recursos naturais, eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico, pois muitos desses recursos eles apresentam viabilidade econômica. Mas ao longo dos anos, esses recursos naturais eles passaram a ser explorados e também utilizados de maneira irracional e sem o cuidado necessário para a manutenção deles. E atualmente há uma grande preocupação por parte da sociedade, por parte da comunidade científica, a respeito da preservação desses recursos naturais. E é necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento da sociedade de uma forma que seja sustentável. Bom, então quais são os tipos de recursos naturais? Tem os recursos naturais renováveis e tem os recursos naturais que não são renováveis. Então, vamos começar pelos renováveis. Eles são aqueles elementos que são repostos ou podem ser reaproveitados ou revitalizados após o seu uso. Aí nós temos o exemplo da luz solar, dos vegetais, do vento, dos animais, da água e da madeira. A luz solar a gente conhece na energia solar. Então, o calor que é emitido pelo Sol é uma fonte de energia que é capaz de gerar energia elétrica e também energia térmica. E a captação da luz solar ela é realizada por meio de tecnologias, como aqueles painéis fotovoltaicos e aquecedores solares e usinas heliotérmicas. O vento, a gente também conhece a energia eólica, eles são capazes de gerar energia por meio da sua força. Então, é utilizada para a geração de energia elétrica por meio dos aerogeradores. A água ela é um recurso natural que é essencial para a existência humana. E sem ela, o nosso organismo ele não é capaz de sobreviver. Além de ser utilizada para o nosso consumo, a água também é utilizada para diversas atividades antrópicas, como a indústria, a agropecuária e também atividades do nosso dia a dia. Os vegetais, como já foi dito, eles são fonte de alimento, mas não só isso, eles também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias. Os animais, eles estão presentes no nosso cotidiano e eles são utilizados para alimentação, também como matéria-prima para indústrias. A madeira é um recurso natural que é renovável, é muito utilizado na indústria, aplicada também na construção civil, mas a atividade madeireira ela tem sido feita de forma ilegal em várias regiões, aumentando assim os problemas ambientais, como o desmatamento. 2019, meio de 2019, ali, julho, agosto, a gente viu muitas notícias sobre o desmatamento de alguns biomas como a Amazônia, como o Pantanal, e isso acaba acarretando em várias consequências, como as mudanças climáticas, o aquecimento global, gerando ali o efeito estufa. E os recursos não renováveis, que são aqueles em que não há possibilidade de renovação em um período curto ou médio prazo. A gente tem o exemplo do minério, do petróleo e do carvão mineral.
Os minérios, eles são elementos que são encontrados na natureza e são constituídos de minerais. E muitos possuem valor econômico, né, como a gente conhece o ouro. E os minérios, eles são extraídos na natureza por meio de algumas técnicas e também são encontrados em diversas regiões do mundo. O petróleo, ele é considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo, que é originado a partir da decomposição da matéria orgânica. E além dele ser utilizado como fonte de energia, ele também serve como matéria-prima para a fabricação de plástico ou de borracha, né? E também tem derivados como gás de petróleo, querosene. E ele não é encontrado em todas as regiões do mundo. Então, tem países que precisam exportá-los e tem países que precisam importar. Já o carvão mineral, ele é bastante utilizado como fonte de energia e é o combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. E ele forma-se, né, por meio da decomposição da matéria orgânica que esteja em um ambiente sem a presença de oxigênio. E ele está disponível em todos os continentes e ele não se renova em um curto espaço de tempo. Então, falando assim, né, sobre essas características dos recursos renováveis, dos recursos não renováveis, a gente pode acabar pensando que é só manter um uso racional, né, dos recursos oferecidos pela natureza. E a gente pode pensar que é só manter, né, um uso racional dos recursos oferecidos pela natureza. É necessário utilizar mais os recursos renováveis e menos os recursos não renováveis. Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão simples. A gente precisa entender que os recursos renováveis, eles não são necessariamente duráveis por longo período de tempo. E a sua disponibilidade poderá entrar em extinção, né? Poderá se extinguir, principalmente se não houver um sistema de conservação ou um sistema de preservação. E por isso, né, se torna importante a adoção de medidas para minimizar os impactos da exploração da natureza. E também é preciso considerar as questões dos processos de renovação da natureza, como, por exemplo, vamos pensar numa floresta, né? Uma floresta que está ali há muitos anos, que é rica, né, em nutrientes, tem bastante diversidade, mas aí ela acaba sendo desmatada, porque a gente precisa para as nossas atividades antrópicas, por exemplo. E depois, né, dela ser desmatada, ela vai ser reflorestada. E ali vai dar origem a uma nova floresta. Mas essa floresta nova, ela vai ser pobre em nutrientes, com baixo índice de diversidade. Então a gente precisa lembrar, né, da importância do tempo nos processos de renovação dos recursos que são naturais. Algumas espécies de vegetais, como o exemplo, né, dessa floresta, eles demoram vários anos até se tornarem adultas, e aí eles vão oferecer nutrientes, vão oferecer alimento, né, para a natureza. E nesse meio tempo, muitos prejuízos eles podem causar na natureza, né? Eles podem ser causados na natureza. E dessa forma, pensar em um desenvolvimento sustentável é pensar em mais do que simplesmente não utilizar os recursos que não são renováveis. Uma economia que é uma economia sustentável, ela precisa, né, da conservação dos elementos da natureza, tornar mínimos os impactos, mas claro, sem deixar de atender, né, as necessidades básicas da população. E outro ponto importante é a redução do consumo. Então, por isso, não é possível pensar em desenvolvimento sustentável sem considerar a redução dos excessos consumistas. Aqui no Home Bio a gente tem uma aula sobre consumo consciente. Bom, eu achei um dado da WWF, que foi de 2010, que demonstram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos, né, disponível em recursos naturais. Então, precisamos de 1,5 planeta para sustentar o nosso estilo de vida, mas a gente tem que lembrar que a gente não tem, né, esse meio planeta, a gente tem apenas um planeta. Então, podemos dizer, né, que esta é uma forma irracional que a gente está explorando a natureza, que gera esgotamento dessa riqueza natural mais rápido do que a sua capacidade de renovar.
E essa situação, se essa continuação, essa situação, né, essa exploração da natureza de forma irracional, ela continuar, a gente vai enfrentar em breve, né, uma profunda crise socioambiental e também disputa por recursos naturais. Então, a humanidade necessita hoje de 1,5, né, 1,5 planeta, para manter o seu padrão de consumo, colocando com isso a biocapacidade planetária em grande risco. Biocapacidade eu vou explicar mais para frente o que é. E no site da WWF eu também encontrei que as projeções moderadas das Nações Unidas para o aumento da população e do consumo indicam que em 2030 nós precisaríamos da capacidade de 2 terras para acompanhar o nosso nível de demanda, né, pelos recursos naturais. Então é muita coisa. Então a gente precisa sim lembrar que nós não temos essas duas terras, né, esses 2 planetas. Nós temos apenas um planeta e precisamos cuidar bem dele. Então, em 2019, a Terra entrou em xeque especial a partir do dia 29 de julho. Então, o que seria, né, esse xeque especial? A conta da humanidade com a Terra, né, ela entrou ali no vermelho, que seria esse cheque especial, que foi a partir do dia 29 de julho. Então, desse dia em diante, a gente passou, né, a consumir mais recursos do que o planeta ele consegue regenerar. E qual o motivo para isso, né? E o motivo pelo qual isso acontece é o nosso atual padrão de consumo, que exige uma quantidade maior, né? Uma grande quantidade de recursos do que a natureza consegue oferecer para a gente. E quando a gente entra nesse cheque especial do planeta, né, os juros eles estão ali, eles vêm muito alto. E como é que vem, né, esses juros? Eles vêm em forma de escassez de água potável, de erosão do solo, de perda da biodiversidade, né, ali com o desaparecimento, né, ou declínio do número de populações de espécies de plantas, de animais, e acúmulo também do dióxido de carbono na atmosfera. Então essas são consequências, né, do uso não sustentável desses recursos. A gente já conhece que são as secas severas, as inundações, o aumento na quantidade e intensidade dos recursos florestais e também furacões. Então, isso significa grandes prejuízos e maiores riscos, né, aos investimentos feitos na economia. Também significa mais alto, né, os preços dos alimentos, mais chances de contrair doenças, de perder os nossos bens e também a nossa vida. E esse consumo descontrolado dos recursos naturais, então gera esses efeitos, né, que são expressíveis. O desaparecimento dos habitats, né, que são essenciais para a nossa fauna, para a nossa flora. Como já havia dito, a extinção, né, de espécies. No caso da economia, 33% do solo do planeta está degradado em níveis de moderado a alto. Isso segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que foi publicado em 2017. Então, se a erosão do solo fértil continuar nesse ritmo, os preços dos produtos agrícolas eles vão inevitavelmente disparar. No caso da nossa saúde, né, se não cuidarmos das nossas florestas, haverá menos sumidouros de carbono. O que isso significa, né? Mais poluição no ar. Então aqui tem um vídeo. Esse vídeo é do jornal Minas que fala sobre esse cheque especial. Esta semana, a Terra entrou no que chamamos de cheque especial das reservas ambientais e que são fundamentais para garantir a vida no planeta. Em 7 meses, esgotamos todos os recursos que a Terra é capaz de oferecer de forma sustentável no período de 1 ano. Estamos consumindo os recursos naturais do planeta mais rápido do que os ecossistemas conseguem se recuperar e criando, assim, uma dívida perigosa. Se a despensa fica vazia antes do fim do mês, é preciso encher de novo o carrinho, afinal não dá para ficar sem o que nos sustenta. Pensando na cozinha de casa, é fácil perceber essa relação.
Mas olha, com o planeta tem sido assim. Os recursos acabaram antes da hora. Acontece que o planeta não é um grande supermercado e o que é usado em excesso não é necessariamente reposto. Se a pressão sobre a Terra não parar, em 2030, daqui a 11 anos só, a gente precisaria de 2 planetas para manter o ritmo de consumo atual. Mas nós só temos um. Essa imagem da Terra vista do espaço tem 50 anos. Foi feita pelos astronautas que foram para a Lua. A foto despertou reações no mundo todo. Adotada na época pelo emergente movimento ambientalista, ela trazia força para uma verdade inconveniente. O planeta é um só. Calcular o dia da sobrecarga da Terra é uma iniciativa de uma ONG internacional. O cálculo é feito a partir de uma série de estudos sobre o impacto das atividades humanas. Leva em conta os recursos gastos e a poluição causada por indústrias como mineração, agropecuária, energia. Significa que neste dia o consumo de recursos naturais já foi maior do que a capacidade de regeneração da natureza. É preciso que a gente mude o nosso comportamento no sentido de estarmos pensando a longo prazo, né? Na nossa geração e nas próximas gerações que estão aí para vir. A cada ano, o dia da sobrecarga da Terra acontece mais cedo. Há 20 anos, quando o estudo começou, foi no dia 29 de setembro. Entram na conta todas as demandas sobre a natureza: alimentos, madeiras, fibras, combustíveis, minério. Com o consumo exagerado das pessoas, a dívida é alta. A humanidade já entrou no cheque especial. Para sair do vermelho, é preciso cortar gastos agora. Neste ano, um extenso relatório foi divulgado pela ONU. A conclusão é que governo, indústrias e pessoas precisam tomar atitudes urgentes. Verônica escolheu fazer a parte dela, reduziu o consumo e mudou suas escolhas em várias áreas, tudo para minimizar sua pegada ambiental. Aquela lógica de mais descasque mais, desembale menos. Vestuário, eu também opto por roupas de segunda mão, bazar, brechó, como uma forma de reutilizar o que as pessoas descartam. Não usar carro quando eu posso ir a pé, quando eu posso pegar ônibus, quando eu posso pegar carona. Aqui na Serra da Moeda, uma ONG está plantando sementes de alecrim, de umbaúba, de sangra d'água. Sementes de esperança para uma área de preservação castigada por incêndios causados pelo homem e que vê brotar de novo um importante pedaço de Mata Atlântica. Elas ainda abrigam espécies como o lobo-guará, como a onça-parda. Tem importância em todos os sentidos, importância ambiental, importância recreativa, importância de manutenção da paisagem e proteção de mananciais hídricos importantíssimos para abastecer Belo Horizonte. A água que volta a nascer aqui abastece alguns bairros de BH. A preservação da área também melhora a absorção das chuvas e evita enchentes no centro da capital. À medida que o fogo vai matando as matas, expondo o solo, o escorrimento da água aumenta, a água não infiltra, a tendência dela é descer e provocar enchentes. Afinal de contas, está tudo interligado. E se por um lado a conta vai chegar para todos, por outro, qualquer mudança beneficia a todos também, vizinhos ou não, moradores de uma casa comum. Bom, então esse Jornal Minas, né, ele fala mais um pouco sobre esse cheque especial que nós entramos em 2019. E aqui está algumas soluções que a gente pode... são práticas, né, que a gente pode colocar em uso. São práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia para o uso sustentável dos recursos naturais. Mas claro que a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre o desenvolvimento e entre o meio ambiente. Além de políticas de proteção de áreas importantes, né, para as espécies, e é importante também valorizar os produtos sustentáveis, aqueles que são certificados, né, e também a gente precisa aperfeiçoar e valorizar os mecanismos de monitoramento que possibilitem, né, a redução de impactos. Então, primeira prática aí, a gente tem a redução do consumo. Então, todos os dias, né, o consumidor ele acaba sendo levado, né, a fazer compras por impulso.
Então a gente liga a TV, tá passando aquele comercial sobre uma bolsa nova, um equipamento, né, um celular novo, uma comida nova em determinado restaurante, e isso acaba sendo atrativo pra gente, né, o que leva a gente a fazer compras pela emoção, né, do que pela necessidade. E segundo o SPC Brasil, né, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, 37% dos consumidores admitiram que tinham comprado algum item que não precisavam nos últimos 30 dias. E essas compras sem necessidade se refletem um impacto muito negativo nos nossos recursos naturais. Então, basta a gente pensar, né, em toda a linha de produção, por qual produto que a gente quer comprar, que a gente comprou, né, ele passou até chegar às nossas mãos. E quanta matéria-prima foi necessária. Então, ao planejar as compras, você pensa na necessidade de ter um item, né, e qual é o seu impacto, qual é o impacto daquele item, né, qual é o impacto ambiental que ele tem, garantindo assim uma escolha mais consciente e também mais sustentável. E a outra solução é a redução do desperdício. Então, o descarte incorreto e o excesso de resíduos gerados pelas pessoas são grandes vilões no meio ambiente. E mesmo levando em consideração, né, o aumento da população mundial e a intensidade do consumo, não tem ocorrido, né, em um ritmo proporcional esses dois itens. E isso leva a grandes problemas, né, no outro lado da cadeia de consumo, que é o desperdício, é o descarte incorreto do lixo. Então, nós precisamos reduzir, né, esse desperdício. Então, na nossa casa, a gente pode reciclar o nosso lixo, a gente pode fazer uma composteira doméstica para obter ali aquele chorume, né, para nossas plantas. Na internet, a gente encontra vários tutoriais, vários vídeos ensinando como é que se faz uma composteira. Diminuir o nosso lixo orgânico, pedir menos delivery, né, para ter menos embalagens. No trabalho, a gente pode levar a nossa própria caneca para não precisar ficar usando aqueles copinhos descartáveis. Imprimir apenas o necessário. Nas compras, a gente pode evitar, né, de fazer compras por impulso, sem pensar naquela propaganda que é atrativa, né? Comprar apenas o necessário. Optar por produtos que não são, né, descartáveis e que tenham maior durabilidade. Evitar também as trocas periódicas de equipamentos, como celulares, os notebooks. Também escolher produtos mais naturais, que são mais frescos e também têm menos embalagens. Bom, então aqui tem a pegada ecológica e a biocapacidade, que são coisas que eu vou explicar agora, que a gente falou, né, um pouco sobre durante a aula. Então, pegada ecológica, ela é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. E essa metodologia ela é expressada em hectares globais. Então, ela permite comparar os diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade geológica do planeta, ecológica do planeta, desculpa. Então, 1 hectare global significa 1 hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. E o que é a biocapacidade? Ela representa a capacidade, né, dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. Então, falando da pegada ecológica, a WWF tem uma calculadora que você pode calcular a sua própria pegada ecológica. Mas o que é a WWF, né? Ela é uma ONG brasileira, participante de uma rede internacional e é comprometida com a conservação da natureza dentro do contexto social e econômico. Esse símbolozinho aqui do panda é da WWF. Então, como você pode calcular a sua pegada ecológica? Você vai no site da WWF, é esse link aqui. Aqui você vai preencher com seus dados, pode preencher direto com o Facebook, direto com o Google, ou preencher aqui cada um desses itens. O terceiro passo é você responder algumas questões. É bem rápido, menos de 5 minutos você responde. São questões sobre alimentação, moradia, bens, serviço, se você fuma ou não, e sobre transporte. E após, você vai ter o seu resultado, né? Vai ter calculado a sua pegada ecológica.
E aqui tem a minha pegada ecológica. Então, se todas as pessoas tivessem o meu estilo de vida, precisaríamos de 1,0,2 planetas. E, claro, precisamos lembrar que a gente tem apenas um planeta. Aqui ele mostra a média global, a média brasileira e quando você fizer, vai mostrar aqui a sua pegada ecológica. E depois também, de acordo com o que você respondeu, ele vai falar duas coisas para você. Aqui ele falou sobre os meus bens, então ele falou para mim: pratique o consumo consciente. Antes de comprar algo, reflita se você realmente precisa deste item. Compartilhar objetos de uso ocasional, como ferramentas, livros, revistas, filmes e discos, entre outros, pode aliviar as contas no final do mês e poupar recursos preciosos no planeta. E sobre o que eu respondi na alimentação, ele falou: parabéns, uma dieta balanceada à base de vegetais requer menos recursos ecológicos, prefiro alimentos produzidos localmente, comprados em feiras de produtores rurais. Quanto menor a distância entre o campo e a mesa, menor pegada relacionada ao transporte desse alimento. Então eu convido vocês a entrarem no site da WWF, que é muito legal, que você pode calcular a sua própria pegada ecológica, né, entrando nesse link. Então, convido vocês a isso. Também tem uma aula sobre consumo consciente no canal, que vocês podem assistir. Então, essas são as referências da aula de hoje. E muito obrigada pela atenção. Essa foi mais uma aula do Home Bill.